Boa noite, meus amores. Segundou hoje com fera. Nós conversamos com o doutor Fernando Almeida e vamos falar em como manter a virilidade. Quem hoje em dia, aliás, não é hoje em dia, desde que o homem existe, quem não é preocupado com a virilidade, não é? Fernando, muito obrigada por você estar aqui hoje. Quer parar porque tocou ali? Não há necessidade. Isso é ao vivo. Ao vivo e a cores. Tá tudo ok. Aqui é assim, eu converso com o entrevistado, com a equipe aqui no background. Eduardo Lima, tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Conseguiu, o doutor já está quase entrando. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui para o pessoal que está nos assistindo. A vice-prefeita de Osasco, Ana Maria Rossi, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Serine Advocacia está aqui dizendo boa noite. Vamos lá. A família Pancrevites, vocês que estão aí nos Estados Unidos, é um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar em como manter a virilidade. Tudo bem aí? Podemos continuar? Daqui a pouco o doutor já entra. O doutor já entra? Podemos continuar? Então vamos, doutor. Legal, Ana. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui no Me Conta. É a segunda vez que eu venho com você. Sempre muito bom estar aqui contigo. E é um privilégio para nós levarmos informação de qualidade. Afinal de contas, o Dr. Fernando Almeida, ele é médico especializado em urologia com pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Professor livre docente da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Você não é fraco não, né? Você que está dizendo. A mulher e os filhos devem ficar... tipo, te aplaudindo, né? Foi legal. Quando eu fiz o concurso de livre docência, o meu filho mais velho teve a chance de ir. Foi bem bacana, ele gostou muito. Muitos anos de sacrifício, né? É muito sofrido. A carreira médica não é muito fácil, não. Eu tenho uma grande admiração pelos médicos, enfim. E sou mãe de médico, né? Mãe de médico. Você tá vendo como que é com a sua filha, né, Ana? É uma profissão de doação, né? É isso mesmo. E tem que ser, o médico que não se doa para a profissão, ele pode até ganhar dinheiro, às vezes ter fama e sucesso, mas nunca vai ser um bom médico. Gostei. O que é para você ser um bom médico? Bom médico é o cara que se preocupa com o paciente, antes de qualquer outra coisa. Esse é o bom médico. Então ele tem que, na sua essência, ter uma visão de como ajudar a pessoa que está na frente dele, independente de qualquer outra coisa. Se é de raça, credo, dinheiro ou não, o que for. O médico que pensa nisso, aí ele deixa de preocupar com tudo para preocupar com aquela pessoa que está na frente dele, né? Então, às vezes, ele tem que abdicar da família, dos filhos, porque a prioridade é o paciente. Esse é um bom médico. Concordo, em gênero, número e grau. Até eu também, enquanto paciente... a gente percebe essa diferença. Outro dia eu tive com um médico aqui, o doutor Henrique, que inclusive é sócio do Marcelo Vaz, e ele estava falando da importância da escutativa. Principalmente você que lida com homens, mulheres, mas em especial falando do tema virilidade, dessa preocupação. Se de repente você tem um paciente que chega e fala para você, doutor, eu sou impotente sexualmente. Essa pergunta é frequente no seu consultório? E como você conduz quando o paciente chega totalmente desmotivado? Super frequente. Então, a gente vê isso em todas as idades, né? O pessoal acha que sou só o mais velho, só que queixa, mas a gente vê menino de 16, 18 anos, às vezes se queixando disso. E a gente chama isso de disfunção sexual. Antigamente chamava de impotência sexual. Hoje esse termo disfunção sexual é uma coisa abrangente, porque a disfunção sexual, a não ereção, ou a incapacidade de ter ou manter a ereção é uma das disfunções sexuais. Então, existem vários problemas que podem levar o homem a não conseguir ter uma atividade sexual satisfatória. Então, é super frequente. Todo dia que você atende consultório, você vai ver pelo menos 1 ou 2 pacientes com queixa de disfunção sexual. É que o paciente, quando chega até você, ele conhece a história dele. Você conhece, obviamente, quantos anos já de carreira você tem? Eu sou formado em 1995, né? Então nós estamos aí com
mais de 20, quase 25, 26 anos de carreira, né? Então é bastante tempo. E a disfunção sexual, veja, é uma coisa que... se você não escutar, você estava comentando de escutar, né, o paciente. Disfunção sexual, se você não escutar, a grande maioria dos casos que nos procuram, independente da idade, tem muito a ver com a parte psicológica, a gente chama de psicogênica, né, de origem psicológica. Se você não escutar, você nunca vai identificar que a causa está ali. E aí você, às vezes, se não escutar, você acaba dando um monte de remédio que às vezes a pessoa nem precisava. Mas isso você também entende que se deve a todos os seus anos já de janela, digamos assim? Porque no começo você procurava sempre esses problemas na parte fisiológica, ou você tinha, como você tem hoje, com tanta certeza, essa concepção de que tem o quesito psicológico? Então, aí a gente volta na primeira conversa que a gente começou a ter, né? De ser bom médico ou não. Óbvio, acho que todo médico se acha um bom médico, né? Mas você me perguntou o que eu achava que precisava ter para ser um bom médico. Então, o bom médico precisa escutar e precisa se dedicar a entender o problema do paciente. E eu tive essa formação, felizmente tive bons professores que me transmitiram isso, né? A importância de se doar e de escutar o paciente quando ele te procura. E eu desde sempre eu tinha essa visão. E é muito importante, às vezes o paciente vem com uma queixa, mas o problema está em outro lugar e ele vem com um processo que... A doença não é só do órgão, né? É uma doença de um conjunto. Se você não olhar a pessoa como um todo, você vai só cortar, vai só dar remédio e às vezes não consegue tratar um problema, entendeu? Mas hoje você, com toda a sua experiência... É diferente de quando você está recém-formado e você traz toda a bagagem, está com todo o conhecimento. A experiência conta muito, obviamente, né? Porque aí você consegue... Você vê tantos casos que fica mais fácil, talvez, um diagnóstico, né? Então, eventualmente, uma coisa que você demoraria um pouco mais numa consulta para perceber, você pode perceber mais rapidamente. Mas você tem que estar envolvido. E a parte de disfunção sexual é muito disso. Uma coisa interessante associada à disfunção sexual, hoje se você abrir a internet, você vai ver em qualquer site que você entrar, nesses portais, e no Google, onde for, tem milhares de produtos, milhares de clínicas, tem de tudo prometendo soluções milagrosas. E essa área é uma área que ela é muito... Os pacientes procuram isso, né? Todo mundo quer uma resolução fácil para um problema sexual. Ninguém quer buscar a essência disso. Para você conseguir dar isso para o paciente no sentido de, olha, você precisa de buscar a solução da raiz do problema, porque você pode dar um remédio e pronto, ele melhora. Mas a raiz do problema não foi atacada. Então, daqui a pouco, isso vai piorando. Então, as pessoas... Então, é uma área fértil. Eu até usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas é uma palavra fértil para os picaretas, entendeu? Mas é bom falar isso, né? Porque aparece aquele volte a funcionar em 2 dias com reza braba. É o que mais tem na internet. Então, se você digita lá disfunção sexual, disfunção erétil, aparece de tudo. Então, impotência sexual não se usa mais. Agora a terminologia correta é disfunção sexual. Disfunção sexual. E o que é virilidade? Que é o nosso tema hoje, como manter a virilidade. Então, virilidade, se você for olhar a definição dessa palavra, né? A virilidade é uma coisa ligada ao másculo, ao masculino, à intensidade, à capacidade da pessoa realizar, e aí dentro disso a sexualidade, né? Então, virilidade é aquela pessoa que... Uma pessoa viril seria aquela pessoa com energia, com grande capacidade de realização, com a parte de sexualidade muito boa e sem nenhum problema, né? E cada vez a gente vê menos isso, né? Porque a parte psicológica vai afetar a virilidade. Então, uma pessoa com uma quantidade enorme de problemas, ela vai estar menos viril.
Uma pessoa tranquila na praia, sossegada, dormindo bem, acordando tranquila, tomando um belo café da manhã, ela vai estar super viril, super disposta, com energia para tudo, né? E hoje em dia, falando em homens, né, falando em virilidade masculina, a gente também escuta muito e recebe muito paciente que nos procura falando assim: pô, doutor, eu queria tomar um hormônio aí para dar uma testosterona, para dar uma reforçada. Porque a testosterona, ela é o hormônio da virilidade. Então, e a gente tem visto hoje até mulheres tomando com frequência. Porque a testosterona é um hormônio que aumenta a sua massa muscular, aumenta a sua libido, então a gente traz energia. E não necessariamente um homem que está com a virilidade baixa está com baixa testosterona. Ele pode estar cheio de problema na vida, pandemia, encrenca, empresa que fechou, e dívida e assim por diante. E o nível de energia, vamos dizer assim, está lá embaixo. Então, você pode dar testosterona para ele, levantar essa testosterona num nível... Levanta tudo a testosterona? Não, a testosterona não levanta tudo. Ela levanta a libido bastante. Porque quem está nos ouvindo... eu tô recebendo aqui, ó, estão pedindo para eu entrar com o telefone do WhatsApp para fazerem as suas perguntas. Vamos lá, o telefone do WhatsApp do Me Conta. Então, vamos voltando aqui para a testosterona, que é o hormônio... Acho que se clicarem testosterona e cair no programa, o doutor está dizendo, a testosterona levanta a libido, mas não levanta tudo. Não levanta tudo. A testosterona, ela tem um papel, obviamente, de manter, vamos dizer assim, as células dentro do pênis do homem saudáveis, assim como o estrógeno mantém as células da vagina saudáveis, né? Então, a mulher, quando entra na menopausa, a vagina vai ressecando, vai perdendo o número de células, e aquilo ali vai trazendo problemas. O homem, se tirar a testosterona, também pode sofrer, o pênis pode sofrer algum grau de prejuízo na função. Mas é possível um homem sem testosterona ter ereção. Agora, a libido desse homem sem testosterona vai ficar muito baixa, ou praticamente ausente, em comparando-se com o homem que tem testosterona. Então, as crianças que têm um nível de testosterona muito baixo, não tem libido. A hora que entra na adolescência, entra a testosterona, começa a libido. O homem, exemplo que a gente pode pegar na natureza. Você pega um cavalo, né, o cavalo que não é castrado, ele quebra a cerca quando passa uma fêmea no cio. Ele pula a cerca, ele apronta uma bagunça. Por que eles castram o cavalo? Para ele ficar mais dócil e com menor libido. Isso de cavalo eu entendo bem porque eu gosto de montar. Então, mas você aí, sabe disso. Para montar num cavalo, aí vinha... Esse daqui é meio, Ana, meio castrado. Meio castrado. Meio castrado, porque é impressionante a diferença e o perigo para montar um cavalo inteiro. Exatamente. O homem, né, ele tem a virilidade. O que muda o homem dos animais é o quê? Porque nós temos consciência. Então, a gente consegue conter todas as emoções, os desejos impróprios, vamos chamar assim. Mas a libido depende do... Então, o desejo, o ver, o imaginar e ter desejo, está ligado à testosterona. A falta de higienização no pênis pode reduzir a virilidade? A falta da higienização no pênis, ela vai trazer algumas doenças, tá? Mas não tem relação com a virilidade. Dentre as doenças, aí, uma doença muito comum nos homens é uma inflamação da pele ali do prepúcio por cândida, que é muito comum nas mulheres também, né? Então, os homens têm isso. Mas essa candidíase não tratada vai causando inflamações, aquela inflamação pode trazer doenças. Homens com má higiene é um dos principais fatores de risco para câncer de pênis. Uma pergunta, até um questionamento interessante. Os judeus, há muitos anos, é de hábito que eles tirem a circuncisão. Não deixa de ser algo inteligente do ponto de vista de asepsia ou não, doutor? Então, veja só, esse assunto é extremamente controverso. Se você procurar na internet, existem sites, quero o meu prepúcio de volta, de meninos que quando criança foram submetidos à postectomia. Óbvio que
quem é de uma religião que tem como conceito isso, não tem tanto problema, porque, vamos dizer assim, é natural e normal para aquele grupo de pessoas. Mas existem pessoas que foram postectomizadas ou circuncisadas e que não se sentem bem com a imagem corporal de um pênis sem prepúcio. Então, tudo que envolve sexualidade envolve um monte de coisa, né? E cada pessoa tem uma maneira de encarar ou ver aquilo. Por outro lado, retirar essa pele é higiênico, é melhor, traz benefício para o pênis? Também nós não temos certeza disso. Em países da África, os homens circuncisados têm menos risco de ter e de contrair HIV. Né? Mas em países civilizados, por exemplo, países mais desenvolvidos, você não consegue provar essa mesma coisa. Então, muito provavelmente o que acontece é que facilita ou não, ou aumenta o risco de doenças, é a higiene. Então, uma pessoa que tem pele, que é o normal, que todo homem nasce, né, com prepúcio, e consegue expor a glândula, porque quando não consegue é uma doença, que é a fimose. Mas o homem que tem pele, consegue expor a glândula de maneira natural e tem uma boa higiene, parece que não tem mais risco nem de câncer de pênis e nem de desenvolver outras doenças. Aí, no caso, seria mesmo a fimose. Fimose é quando tem que a pessoa não consegue expor a glândula. Aí esse aí é uma doença. Aí é você necessário. Trata isso, você tem que fazer. Alimentação, falta de nutrientes importantes, reflete na virilidade? Aqui eu fiz até algumas anotações. Vitamina B3, por exemplo, mito do amendoim. Porque outro dia foi muito interessante que nós entrevistamos aqui um médico que falou sobre o amendoim como um dos alimentos que aumentam a libido. É verdade? Do seu ponto de vista aqui como urologista. A gente pode olhar de uma maneira científica para isso. Da onde vem a testosterona, né? A testosterona, se você pegar a molécula de testosterona, ela é muito parecida. Se pegar uma molécula de testosterona e uma molécula de colesterol, são praticamente idênticas, que mudam algumas hidroxilizações que tem na molécula. Então, o colesterol é convertido para virar testosterona, e a testosterona também, ela tem uma enzima que chama aromatase que converte ela em estradiol. Então, se você tiver muita aromatase, muita testosterona vira estradiol, né, que é o hormônio feminino. Puxa, muita testosterona vira estradiol. Se você tiver muita aromatase, que é uma outra enzima que converte ela. Então, não necessariamente um homem que tem muita testosterona vai ter muito estradiol. A gente até dosa nos homens essa relação e calcula. Isso começa a ter começa a ter impacto, porque se você corpo tem... mais eu tinha um médico que brincava, né? Um corpo mais progesterônico. Era uma terminologia que eles usavam para quando se relacionava a homens, que talvez fosse isso que ele estivesse falando. A obesidade é um fator de risco para aumentar a aromatase e aumentar a conversão para estradiol. Então, o tecido adiposo acaba convertendo um pouco da testosterona em estradiol. E é por isso que a pessoa que vai engordando vai tendo cada vez mais dificuldade de perder aquele peso. Aquela criança que tem uma obesidade, que já é um obeso, principalmente nessa região abdominal, ela vai ter uma tendência para ter um pênis menor? Deixa eu terminar a outra pergunta para eu te responder essa, que essa aí também é longa. Você me perguntou do amendoim. Do amendoim, é verdade. Vou voltar para o amendoim. O amendoim, então, dentro dessa história, o colesterol é uma gordura. Então, alimentos que contêm gorduras, né, e o amendoim é um tem esse mito de que ele vai levantar, porque ele poderia de alguma forma levantar a testosterona porque você está ingerindo mais gorduras, entendeu? Mas nunca se provou isso. Não, né? Tem nenhum embasamento científico. Não tem. Ou seja, a fábrica de amendoim agradece. A fábrica de amendoim orienta. E tem vários alimentos que são linkados à virilidade, né? Mas a gente nunca conseguiu mostrar que isso é verdade. Com relação à criança obesa, que eventualmente os pais ficam muito preocupados, né? Quando o menino é mais gordinho, o tamanho do pênis, na verdade, o que a gente vê quando a gente olha o pênis é uma parte do pênis, assim como o clítoris da mulher.
Então ele tem um corpo cavernoso, e o corpo cavernoso do pênis, ele se insere, se vocês palparem ali embaixo do bumbum onde a gente senta, tem dois ossos ali, que são as espinhas isquiáticas. Ali é onde você senta em cima de um osso aqui embaixo. O corpo cavernoso vai até ali, ele se insere ali embaixo. Então o pênis, ele tem uma parte interna. No obeso, o que acontece? A gordura em cima do osso, do pubis aqui, acaba caindo e o pênis fica aparentemente menor. Mas não necessariamente ele é menor. Então, como que a gente faz para examinar essas crianças e uma pessoa que acha que tem um pênis pequeno? Você comprime essa gordura que está ali em cima do osso e aí você vai ver o pênis no seu tamanho real. E é o tamanho que vai ser penetrado numa penetração, entendeu? Porque você tem a compressão daquilo. Então, aquele pênis, ele só não é visível. Então, vejam como os aspectos psicológicos têm um impacto. É só porque ele não está vendo aquilo ali de uma maneira adequada, ele acha que está ruim e se sente incomodado. Inclusive, tem uma cirurgia que o pessoal faz, e que eu não gosto muito, mas que muitas vezes se faz, que é uma lipoaspiração da gordura pré-púbica. Porque aí vai dar uma sensação, até teve alguém que fez aí na mídia, que saiu para todo lado isso, faz uma lipoaspiração dessa gordura, e aí a aparência do pênis fica maior, não é que ele aumentou o pênis. Interessante. Interessante, e do ponto de vista para muitas mulheres que acabam tendo isso... É importante que as mulheres também vejam isso, porque muitas vezes não significa que esse pênis aparentemente não seja tão grande, em um momento de ereção ele aumente. Não, a ereção do homem é um negócio fantástico. A capacidade de elasticidade do pênis é enorme. Para a gente medir, quando a gente faz medidas, existem estudos, né, de medidas de tamanho de pênis. Você faz esse estudo, você mede tracionando o pênis ao seu máximo e empurrando a gordura ao seu máximo. Então, a medida do pênis tem que ser do osso, né, do pubis, até a ponta do pênis esticado. Porque senão o cara que tem mais gordura pode parecer um pênis menor. E essa história de tamanho de pênis é uma grande bobagem também, porque... E os homens sofrem com isso. A gente vê isso direto no consultório. Os homens sofrem com isso. Mas a vagina, de maneira geral, tem entre 9 e 10 centímetros de comprimento. Então, e o pênis, em média, tem 14 centímetros. Aqui no Brasil, em torno disso. Então, a grande parte das pessoas acha que tem o pênis pequeno, mas... é mais do que suficiente para ter uma relação satisfatória para parceiro, né? Mas culturalmente é uma cobrança muito grande para vocês homens, né? Nesse sentido... Os homens são meio tontos. Não sei se hoje com mais informações, mas eu tenho dois meninos, né? Que agora já são 2 homens. E eu lembro que um dos melhores amigos do meu caçula era um cara extremamente... gostava de tirar sarro dos outros amiguinhos, né? Então é uma coisa que quer pegar no ponto fraco de uma pessoa que ouviu essa brincadeira. E usam isso como virilidade, né? Então a pessoa de ter um pênis grande seria uma pessoa com mais virilidade. Mas é uma grande bobagem, E já tem estudos também mostrando que isso não tem nenhum impacto na qualidade sexual dos casais, né? Inclusive, eu, enquanto psicóloga, no decorrer de alguns anos, já ouvi, inclusive, mulheres que a pessoa tinha o pênis muito grande e era desconfortável. Eu já vi no consultório pessoas que relacionamentos foram lá que acabaram para pedir queria diminuir o pênis. Inclusive, aproveitar o seu programa para dizer, não existe cirurgia muito eficiente. Para diminuir o pênis, não temos cirurgia que permita fazer isso de uma maneira eficiente e segura. E para aumento peniano também, existem pouquíssimas técnicas que são usadas em casos raros de micropênis. Então, para pessoas com pênis de tamanho normal, a Sociedade Brasileira de Urologia e eu também estou dentro desses médicos que dizem que não existe cirurgia eficiente para isso. Então, e tem muito médico que injetam coisas no pênis. Não existe cirurgia eficiente para? Se você tem um homem que tem pênis dentro de um normal, né, que é dentro de um tamanho normal, a gente não o indica, não existe cirurgia segura e eficiente para tratar isso.
Então, se vocês veem na internet cirurgia de aumento de pênis, eu, pessoalmente, desaconselho a fazer. Gente, vocês estão ouvindo? Porque aqui tem vários homens comigo, né? E aí o pessoal deve estar pensando. Porque... Então vamos lá. Para você que está nos ouvindo, conversa com o Dr. Fernando Almeida, urologista. O currículo dele ele só é chefe da disciplina da Unifesp, em pós-doutorado na Califórnia. Olha, até já decorei o seu currículo. Porque é tão brilhante, é tão bonito ver uma pessoa se dedicando em prol, porque você trabalha em prol da humanidade, né? Sim. E para quem está nos ouvindo, o que o doutor está dizendo para vocês que acham que podem ter alteração de tamanho de pênis? Doutor, mito ou verdade? Mito, total. E assim, e cuidado, porque eu já vi, todo urologista sério já viu. Pacientes que procuraram clínicas e outras alternativas aí, eles injetam um negócio que chama polimetilacrilato, na verdade, tem uma sigla para isso. Que é um acrílico líquido que injeta no prepúcio para... Ele aumenta, fica com o pênis mais grosso, né? Dá essa impressão de aumento do pênis. Temos perguntas? Estão falando aqui que temos perguntas, doutor. Eu já vi, assim, tragédias em cima disso, né? Tragédias, olha o que o doutor está dizendo. Nós temos perguntas, sobe a pergunta aí, Eduardo Lima. Boa noite, aqui é a Patrícia da Vila Sônia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O meu namorado, ele anda muito estressado, cansado, e ultimamente ele tem broxado. Se tomar Viagra, resolve? Isso é outra coisa interessantíssima. Está todo mundo tomando remédio hoje em dia. Ela falou a palavra mágica que a gente estava conversando aqui. O que o namorado dela dentro está estressado. Então, me parece ser um jovem que tem dificuldade de ereção, geralmente é por estresse. A ereção depende de você estar tranquilo. Então, se você, por exemplo, imagina que o namorado dela gosta muito dela e ele foi ter uma relação com ela e falhou. Estava preocupado, sei lá, com alguma coisa. A próxima vez que ele vai ter relação com ela, ele gosta dela e está preocupado em que ela tenha prazer, que tenha uma relação sadia. A hora que ele vai para a relação, ele já criou medo. O medo desencadeia a liberação de adrenalina. A adrenalina é um vasoconstrictor, fecha a artéria do pênis e amolece na hora. Então, ele precisa muitas vezes muito mais de um médico para ajudar ele, orientar, dizer o que está acontecendo, acalmar, tranquilizar, junto da própria namorada, para resolver o problema. Ela deu o exemplo típico do que eu estava falando no começo. Agora, ele pode ir no médico e dizer, toma o Viagra aqui. Mas não resolveu, não foi no cérebro. Não resolveu, aí o que vai acontecer? Cada vez ele vai ficar mais estressado. O dia que ele não tem um comprimido, ele fica enlouquecido, ele não consegue ter relação. Aí ele cria uma dependência psicológica do remédio. Daqui a pouco nem o remédio resolve, porque a adrenalina ela é mais potente que tudo. Se ele tem uma descarga de adrenalina, dispara o coração, fica nervoso... Que entra em luta e sobrevivência. Tem que correr. Então não pode ter nada não tem ereção na hora de atrapalhando. correr. Então amolece e acabou. Não vai ter relação. Mas veja como o que você diria para ela? Mas veio dentro disso. E aí vem a mulher. E muitas vezes é óbvio que aí a mulher se pergunta, né? Se questiona. Será que o problema sou eu? O que você diria para essa ouvinte que acabou de fazer essa pergunta? O que eu falo para os homens que vão me procurar com quadros assim, depois de explicar isso tudo que eu estou explicando para vocês, a fisiologia da coisa, que ele tem que acalmar e tudo mais, a primeira coisa que ele tem que fazer é chamar a parceira para conversar. Por quê? A hora que ele chama a parceira e fala, eu fui no urologista, ele me explicou isso, isso, isso e isso... O meu problema é que eu tô cheio de pepino, tenho que resolver, tô nervoso, aí eu falhei, aí virou uma bola de neve. Ele faz duas coisas. A primeira é tirar o peso das costas. Porque a hora que o homem falha, ele não se permite aquilo. Aquilo ali vai virando um negócio que vai entrando no subconsciente. Tanto que homens chegam e falam assim, doutor, eu vou ter relação, parece que eu tô indo pra guerra. Porque é aquela dificuldade, ele sabe, vai dar, não vai dar, vai acontecer. E a segunda coisa que ele faz, na hora que ele fala com a esposa, ou com a namorada, ou com a parceira, a mulher pensa diferente do homem. Ela pensa assim, tô feia,
tô gorda, ele não gosta de mim, ele tem outra. Eu sei porque eu já escutei esses relatos das mulheres no consultório. Mas eu imagino o número de relatos. Imagina a quantidade de pênis que você já viu, né? E é isso. Então elas contam isso. Nossa, doutor, eu tô até me sentindo culpada porque eu achava que ele não gostava mais de mim. E não é nada disso, é o contrário. E a hora que acontece isso, o casal se encontra de novo. Ela para de achar que ele não gosta dela e ele para de ficar com medo de frustrar ela. Então esse é o primeiro passo para... Mas esse primeiro passo precisa ser um homem sincero. Porque você virar e falar para sua namorada ou para sua esposa que o problema não é, ela precisa ser um homem também bem resolvido, porque talvez, num afã também de se esconder, se pega uma pessoa que não é honesta, pode falar, mas o problema é você, porque na hora do problema é natural o ser humano querer jogar a culpa pro outro, Por isso, né? que precisa de ir num médico. E aí, num médico. E não na reza braba. E não na reza braba, e não na farmácia comprar um Viagra, porque ele vai só postergar e às vezes piorar muito o problema. Que é o que os moços, todo mundo faz isso hoje, né? Vende sem receita aqui no Brasil. O cara tem um problema desse e faz o quê? Vai na farmácia e compra um Viagra. E o Viagra faz levantar? O Viagra é um remédio que revolucionou a medicina, né? Não só a parte... Porque depois do Viagra, as mulheres mudaram o comportamento delas. Então, as mulheres passaram... Porque os homens, eles começavam a perder a ereção, a mulher entrava na menopausa e aquilo se equilibrava. Então, o homem começava a ter mais dificuldade de ereção e a mulher... também se afastava da atividade sexual porque ela também começava a perder hormônio. O homem às vezes mantinha a libido, porque o hormônio masculino não é como o da mulher, que acaba depois de uma certa idade ou diminui radicalmente. Mas ele, como também não estava tendo uma ereção tão boa, ele também ficava tranquilo com aquilo. A partir do momento que ele, tomando um comprimido, voltava a ter uma ereção muito boa, ele começa a procurar a mulher... E a mulher começa a querer se cuidar para isso. Então, se você olhar as mulheres depois do Viagra, elas têm 60, 65, 70 anos, parece que são jovens. Então, mudou todo o aspecto médico. Essa pílula teve um papel tremendo aí na mudança de comportamento. Mas você entende que foi salutar? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. As pessoas estão se cuidando mais, a saúde... Porque a beleza, se eu pensar só na beleza, mas muitas vezes a beleza acaba trazendo saúde junto, né? Então a pessoa evita a obesidade, quer estar bem, quer cuidar do corpo, começa a ter atitudes mais saudáveis, né? E hoje a gente vê mulheres de 60 anos, as mulheres de 60 anos antigamente eram uma vovozinha que estava lá. Eu lembro a minha avó, quando tinha 50 e poucos anos, era bem velhinha. Eu tenho 53. Então, as moças... O pessoal fala, Ana, né? por que você fala tanto a sua idade? Porque eu não vou esconder a minha idade, muito pelo contrário. Eu quero poder envelhecer de uma maneira saudável e levar essa informação para as mulheres que elas podem... Deixando aqui a minha mensagem, sempre deixo uma mensagem, doutor. Deve. E deixando uma mensagem para você, que é mulher, que está entrando na menopausa, está no climatério, está nesse caminho... Hoje nós temos muitos acessos à medicina. Hoje nós temos muito trabalho realizado nesse sentido, porque se nós pararmos para pensar, doutor, o homem tem a andropausa. Eu já não sei qual é o período, como é, assim, é muito pouco difundido isso. Com relação à menopausa, realmente é um período que, se essas mulheres não tiverem um bom acompanhamento, e creio eu que seja no âmbito de profissionais, seja uma equipe multidisciplinar, e o homem é sexualmente ativo, fica difícil, né? Fica muito. Fica doloroso para a mulher. A mulher, ela vai tendo... Essa queda hormonal da mulher, ela é abrupta. A mulher, depois que ela para de ovular, ela diminui muito a produção hormonal. Umas mais, outras menos. Mas isso vai levando, é o que eu falei, vai levando a mudança em todos os órgãos genitais e os órgãos sexuais da mulher. E isso começa a incomodar. Então, ela tem que ir cuidando para poder acompanhar ali E o casal, isso aqui é uma coisa interessante, qual que é a frequência de atividade sexual normal?
Qual que é? Então, qual que é? É o doutor que tem que falar aqui. Qual é Não a frequência? O doutor, imagina o que ele já tem experiência. Ele já olha para um pênis assim, assado, ele já fala tudo. Esse daqui... Tem casais que têm relação uma vez por mês e são muito felizes. E tem outros que têm 2 vezes, 3 vezes por semana e também são muito felizes. Então não existe regra para isso. Você quer que eu te responda enquanto psicóloga? É. Porque na verdade é que a estrela é você, né? Então eu estou aqui conduzindo o programa, mas enquanto psicóloga, respondendo esse questionamento do doutor, eu entendo que há um contrato entre o casal. E é o que você falou. De repente não existe uma regra, existe um acordo entre eles. Se ter uma relação uma vez por mês está ok para eles? Exato, Tranquilo. É isso que eu falo para os pacientes, porque a atividade sexual é uma parte da vida. É uma parte boa da vida que todos adoram. Mas sair para jantar com seu marido é outra parte boa da vida, viajar é outra parte boa da vida, trabalhar, fazer programa aqui, Me Conta é parte boa da vida. Tudo é bom. Bater um papo com os amigos, não é tão gostoso. Tem que ter o equilíbrio. E para cada pessoa, tem gente que gosta de festa e quer sair todo dia para festa. Tem outros que gostam menos, uma vez por mês tá bom. Atividade sexual é a mesma coisa. Então, eventualmente, você tem um casal onde o marido, sei lá, quer ter relação 6 vezes por mês. E a mulher quer 3 ou 2. Acha um equilíbrio, né? E aí você vai ser feliz. Então o casal, e quando a gente entra na internet hoje, em qualquer lugar, parece que você tem que ter relação sexual todo dia. Porque você entra num portal qualquer desses aí que tem na internet e só fala de sexo. Tem 10 reportagens sobre atividade sexual e sexo. Parece que é a coisa mais importante do mundo. Aliás, é uma das palavras mais procuradas. Não é? E dentre as palavras de pesquisa, disfunção erétil, que a impotência já não pode mais falar. Então, olha Mas a cobrança. É interessante como... E essa cobrança vem para os seus pacientes. Ela começa mais tarde, no período da andropausa. Queria que você falasse um pouquinho da andropausa, o que é. Vamos falar. Porque eu citei agora há pouco. É isso. Então aí a pessoa fica lá, eu tenho que ter relação. O homem e a mulher e o casal, nossa, a gente está tendo tão pouca relação, nós temos algum problema. Eu vejo isso. Eu vou procurar um médico, acho que eu estou com algum problema. Não, você tem problema, você está feliz? Não, tá ótimo. Andropausa é outra coisa também que criaram esse termo, que já mudou de nome, porque o nome é errado, né? Porque era para fazer uma analogia com a menopausa, mas essa analogia é impossível, porque o hormônio masculino não tem uma queda depois de uma certa idade. Então existe uma diminuição progressiva com a idade no nível de testosterona do homem, mas não a ponto de gerar os sintomas que geram na mulher. Né? A mulher tem um monte de sintomas quando tem uma queda muito abrupta. Homens com câncer de próstata, um dos tratamentos é um remédio que causa uma castração. E aí diminui abruptamente a testosterona. Aí esse homem tem todos os sintomas da mulher na menopausa. Tem fogacho, tem aqueles calores, começa a ganhar gordura localizada, diminui massa muscular. Porque a testosterona é um hormônio que, como eu disse no começo, é o hormônio da virilidade. Então ela compensa tudo isso. Então, a andropausa é diferente. Hoje a gente chama de distúrbio androgênico masculino, né? Do envelhecimento masculino. A sigla é DAEM, né? E isso não ocorre em todo mundo. Como é que a gente sabe que o homem tem isso? Quando a testosterona está abaixo de 300. Então, chega um homem lá de 60 anos, doutor, acho que eu estou na andropausa. Aí você vai ver... Mas o que está acontecendo? Doutor, eu fechei a empresa, mandei 150 funcionários embora, estou num estresse danado. Você dosa a testosterona dele, está em 400. E ele está com todos os sintomas de DAEM, ou de andropausa, né? Vamos chamar assim. Aí ele fala, puxa, não é o hormônio. Não é o hormônio. Agora, quando esse homem que passa por essa situação, e fogacho e tudo mais, ele vira e fala, puxa, agora eu entendo a minha mulher. Você já ouviu isso de algum paciente? Já ouvi. É muito sofrido. O homem tolera muito menos as doenças, na minha concepção, essa é uma opinião pessoal, não científica, mas eu tenho uma sensação de que o homem tolera menos as doenças do que a mulher. Dor, desconforto, sabe? A mulher, a gente até brinca, né? O homem gripado fica de cama, a mulher gripada está trabalhando, né? A gente é mais sofrido com as doenças, eu acho. Aí é um equilíbrio, né? Eu acho bonito esse equilíbrio. Tem horas que
ser durona, assim, as mulheres serem mais duronas tem um preço, mas nós precisamos para poder gerar os filhos, né? Porque senão fica... A natureza é sábia. Eu acho que a natureza é muito sábia, mas eu acho que existe um equilíbrio, eu defendo muito isso, sem feminismo, longe de eu ser feminista e longe de defender qualquer extremismo. Eu acho que se completam. Sim. Cada um se completa na sua força, né? Porque, afinal de contas, eu tenho a minha força, que muitas vezes pode ser o outro... A minha força... A força do outro é a minha fraqueza, e vice-versa. E aí, juntos somos mais fortes. Os casais se completam. Isso não só casais, a gente atende homem, mulher, homossexual e tudo. Os casais são assim. Não só casal homem e mulher. Casais homossexuais são assim também. Um completa o outro. Vamos com Caio Caetano agora, que vai trazer as perguntas para nós aqui no Me Conta. Enquanto isso, pessoal... Paula Moraes do Esporte Clube Pinheiros, Alan Lieberman aqui. Você sabe que agora eu preciso colocar o meu óculos, eu brinco que... Gente, todos já sabem que eu não enxergo muito bem de perto. Aldegonda Matarazzo, minha querida, a mulher tem a força extraordinária, concordo com você, Aldi. Alexandre Numerato está rindo, porque quando você falou aqui do Viagra, né? Caio, você ouviu que o doutor falou do Viagra? Eu vi. O que você achou disso? Eu não tenho muita bagagem para falar sobre esse medicamento, né? Eu achei interessante na questão... Nunca tomou, Caio? Nunca tomei. Amor, você não tá assistindo não, né? Não, nunca tomei. Na verdade, tem umas outras questões. Primeiro, boa noite, doutor. Boa noite, Ana. Prazer estar aqui participando. E a gente tem uma dúvida. Eu fiz uma coleta aqui da produção das perguntas mais polêmicas sobre a questão do homem, né? Sobre a questão urológica e tal. É assim que fala? Sim. Perdão. Então, a primeira é, qual que é a idade ideal para a gente começar a fazer exame de próstata? Exame de próstata, existe uma recomendação mundial hoje, né? Então, o que a gente recomenda, e a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens que têm histórico familiar, fatores de risco, né? Que são histórico familiar, o que é o histórico familiar? Parentes de primeiro grau, tio, irmão ou pai que tiveram câncer de próstata. Certo. E homens da raça negra devem fazer um primeiro exame de PSA, pelo menos, aos 45 anos. Ou procurar um urologista aos 45 anos talvez seja a melhor recomendação. Quem não tem fator de risco pode iniciar esse screening a partir dos 50 anos de idade. Certo. E aí eu tenho uma outra pergunta um pouco mais ácida, né, que é um tabu muito grande para os homens, ainda mais por tanto preconceito, tanta questão que a gente não resolve, né, por questão da masculinidade e tal. E se eu gostar da dedada? Como é que é a recomendação para o homem que tem essa dificuldade, que tem essa dúvida, que tem esse medo de achar que vai fazer um exame de próstata e vai acabar gostando da dedada do médico e acha que isso vai atrapalhar a sexualidade, a masculinidade? Antes de você responder, doutor, qual é o dedo que você usa para fazer o exame de indicador. próstata? É o indicador. Tá. Isso aí, eu acho que... Eu parei para pensar nisso, para ser sincero, mas pensando agora, eu acho isso muito pouco provável. O exame de toque, pessoal, é um exame que demora menos de 30 segundos. É um negócio muito rápido. O exame ginecológico das mulheres é muito mais demorado do que o exame de toque. A próstata é uma glândula que fica em íntimo contato ali com a parte do reto. Então, a gente toca, é como se estivesse tocando diretamente a glândula. Então, em menos de 30 segundos ali, o médico consegue palpar toda a glândula, né, e não tem tempo de ter nenhum tipo de estímulo que possa eventualmente trazer algum tipo de sensação prazerosa para o cara pensar em gostar, entendeu? Eu parei para pensar nisso, mas eu acho que não tem muito sentido. Mas você já olhou para os seus pacientes na hora que eles têm medo de fazer esse exame ou se sentem envergonhados? Ninguém gosta, assim, de maneira geral, mesmo que a pessoa tenha algum prazer por estímulo anal, eu não acho que ele vai se sentir de alguma forma feliz ali naquela situação, porque é uma situação de exame. Você é mulher, você vai no ginecologista, você gosta de fazer exame ginecológico? Conversa com as mulheres, não gostam de fazer exame ginecológico. Mas nossa... É uma coisa, você está numa situação em que não tem nenhuma conotação, porque, veja, a conotação sexual e a ereção e a lubrificação vaginal e o desejo,
eles envolvem, não é só o toque ali na região genital, alguma coisa. Sei lá, uma mulher que está no ônibus, alguém põe a mão na mama dela. Ela, de maneira nenhuma, vai conseguir sentir prazer com aquilo. É uma situação horrível. É muito boa a sua analogia. Então, quando você falou das mulheres, não interrompendo, mas já interrompendo, doutor. Mas assim, já que você citou isso, nós entendemos como natural e a gente observa que para os homens isso não é natural. E falando agora do Novembro Azul, nós estamos aí com toda a campanha do câncer de próstata. Muitas vezes um tabu como esse, um medo, a pessoa pode estar com alguma doença, não é, doutor? Sabe que é interessante essa questão do toque? O que eu falo é o seguinte, tinha que mudar essa história do Novembro Azul, vá no médico fazer o toque. Eu acho que isso tinha que acabar. Eu acho que o que a gente devia orientar, e o que está sendo feito aí pelas sociedades, né, é o quê? Vá no urologista. Porque imagina o seguinte, imagina que o Caio ele é totalmente contra fazer o exame de toque. E ele tem 45 anos, o pai teve câncer, mas eu não vou deixar fazer o toque. O que é melhor, ele ficar em casa ou ele ir no urologista e eu fazer pelo menos um PSA? E eventualmente, se tiver suspeita, progredir nessa investigação. Então, o homem que vai ao urologista, o urologista não olha só o toque ou só o PSA, ele olha um contexto, né, de fatores de risco, ele pode, fazer um segmento, vamos fazer o PSA mais próximo um do outro, ver a evolução, para ver se você... O PSA é feito pelo exame de sangue. Exame de sangue. Então, nós temos ferramentas. Então não precisa fazer o toque? Não, precisa, mas na grande minoria dos homens que não aceitam, então é melhor ir ao urologista do que ficar em casa porque está com medo de chegar lá. Ninguém vai amarrar o cara lá na mesa e fazer o toque. Se ele falar, doutor, eu não vou fazer, tá tudo certo, vamos fazer o que for possível para te dar o máximo de prevenção possível sem fazer o toque. Interessante. A gente levanta essa questão justamente nesse mês, porque eu confesso com a minha rede de amigos que isso é muito polêmico até hoje, né? Essa campanha do Novembro Azul eu vejo como importante porque estimula a gente, até que é mais novo, que não se preocupa com isso por enquanto, a repensar. E é muito importante isso que você está falando. A campanha é super legal. Muito legal. Isso é muito importante. A campanha vai conscientizando desde jovem. E o que eu vejo? Como eu disse, eu tenho mais de 25 anos aí de trabalho como médico e trabalhando como urologista. A impressão que a gente tem é que tem diminuído muito esse preconceito, né? Porque o homem tem medo de fazer o toque, mas o homem, como eu disse, ele tem muito mais medo de ficar doente, de morrer, entendeu? Então eles estão cada vez se conscientizando mais. Então a gente faz uma psicologia reversa. Se você não fizer esse exame que é tão simples, que o doutor faz com o dedo indicador e tão rápido, você pode ficar realmente doente e morrer por causa disso. Então, você vai fazer um tratamento de choque, doutor? Não, assim, o risco de um homem... O câncer de próstata é um câncer que, ele felizmente, quando a gente diagnostica ele precocemente, e é o que acontece desde a década de 90, desde que surgiu o PSA e se mudou esse conceito, a gente diagnostica a maioria deles precocemente. E a gente cura mais de 90%. Então, isso é muito bom. Quando o tumor é um tumor muito agressivo ou é diagnosticado tardiamente, você vai diminuindo a chance de cura. Então, hoje, ele tem uma incidência alta, mas a medicina está fazendo um papel muito bacana e está conseguindo ajudar esses homens de uma maneira muito grande, né? Muito bom, muito bom. Tem mais perguntas? Eu tenho só mais uma pergunta, e isso é bem pessoal. Eu gostaria de saber se o senhor percebeu muita alteração na procura no seu consultório ao longo da pandemia, porque teve muita pressão psicológica, muita gente deu uma surtada, e a gente acabou de falar sobre como o psicológico ele influencia no rendimento sexual do homem. E se nessa pandemia o senhor teve alguma diferença nas consultas, na procura? Essa pandemia, pra vocês terem uma ideia, diminuiu aí em torno de 30% a 50% o número de exames preventivos de câncer, mamografia para as mulheres, PSA para os homens. E diminuiu o diagnóstico nessa mesma proporção de câncer. Os pacientes deixaram de procurar os médicos e de fazer exames preventivos. Isso não é no Brasil, é no mundo. No Brasil e nos Estados Unidos tem estatísticas disso. Então,
Infelizmente, as pessoas deixaram de ir ao médico. Eu tenho alguns pacientes que perderam o segmento, aí ficaram 2 anos sem passar e me voltando agora, esse meio que pós-pandemia, já estão com situações mais avançadas do que deveriam estar. Você teve paciente que chegou a óbito por falta de tratamento, por ter abandonado? Não. Quem já estava com diagnóstico continuou acompanhando, mas diminuiu muito. Os consultórios diminuíram bastante aí o número de consultas, porque o pessoal não queria sair de casa, ou estava com medo de ir no médico, chegar lá e ter aglomeração, essa coisa toda. Então a pandemia, ela teve um efeito terrível aí no diagnóstico de doenças graves, né? Doenças mais comuns, então aí só evitou o máximo disso. Diminuiu muito o pessoal ir no consultório. Né? Tem muita... Estão entrando bastante perguntas, mas hoje nós não teremos tempo para responder todas. Tem bastante, o doutor vai voltar, porque é um tema muito interessante. Assim, quem é o homem que não quer se sentir viril? E eu vou te fazer uma última pergunta, que é algo que me preocupa. Até minha primeira formação, eu sou educadora física e acompanhei muitos atletas. E eu entendo que hoje, nessa busca pelo corpo perfeito, muitos jovens estão abusando da testosterona. Então, em quais situações, assim, bem rapidamente, né? Nós estamos aí meio que correndo agora contra o tempo. A gente recebe o sinalzinho aqui dentro, viu, pessoal? Vocês não estão vendo, mas agora foi o Vitor que lançou, que já falou aqui 10 minutinhos finais. É uma pena, porque nós precisamos aqui de um bate-papo de pelo menos 2 horas. Mas em quais situações realmente é necessária a reposição de testosterona? E, em demasia, quais são os efeitos esperados, maléficos ao homem? Isso, eu que tenho um jovem em casa, eu vejo isso com frequência, né? Eu convivo com esses moços aí de 18 e 20 anos, todos querendo tomar. E não só testosterona, né? Eles querem tomar um monte de coisas diferentes, e um dia a gente pode fazer um programa só para falar disso. Das drogas que tem hoje no mercado. Mas vamos falar da testosterona especificamente. Testosterona é um hormônio produzido no testículo. O testículo só trabalha, e é por isso que as crianças não têm essa produção, ele só trabalha quando a hipófise produz um outro hormônio que fala para o testículo trabalhar. Então, esse hormônio produzido pela hipófise, ele é como um chicote no testículo. Ele fica batendo e fala, produz testosterona. Quando tem testosterona, a testosterona vai lá na hipófise e fala assim, olha, a velocidade já está alta, para de bater o chicote. E aí a hipófise para de produzir esse hormônio que é o LH, é o hormônio luteinizante. Quando você toma testosterona externa, faz uma injeção ou comprimido, sei lá como você vai tomar esses hormônios análogos à testosterona, ela vai para o seu sangue e a hipófise vai interpretar, já tem muita testosterona. E aí ela para de produzir o LH. Então você inibe essa produção. Não produzindo isso, ela não para de mandar o testículo trabalhar. E o testículo para de trabalhar. Então, depois de 1, 2 meses tomando hormônio externo, o seu testículo não produz mais testosterona e também não produz mais espermatozoide. Então, você... então, fica azospérmico. Fica azo ou óligo ou com alguma alteração do espermograma grande. Qual a diferença do azo para o óligo? O azo é 0 espermatozoide, o óligo é um pouquinho, tem pouco, caiu muito o espermatozoide. Entendeu? Então, primeira coisa que acontece quando você toma testosterona externa, se você fizer um uso mais prolongado, o seu testículo vai atrofiando. Então, se você tomar 1 ano de testosterona, vai ficar uma uva passa lá dentro. Ou seja, desculpa o termo, é uma maneira chula, como é que vocês chamam da bolsa... A bolsa escrotal, qual é o nome? O saco. O saco. É que eu não posso falar dessa maneira, doutor, mas o Caio Caetano está aqui. Então, o que acontece, Caio? O saco fica murcho? É, mais ou menos isso. E aí você vai ter essa atrofia, e aí o que acontece? Ninguém sabe ao certo, e aí também deve provavelmente depender do tempo de uso, se você recupera totalmente a produção do espermatozoide. Sei lá, você tem 20 anos, você toma testosterona em um tempo longo, tem uma atrofia e depois com 30 você vai tentar ter filho, não consegue, pode ser devido a isso. A gente não sabe a capacidade de recuperação da
espermatogênese, que é produzir espermatozoide. A testosterona volta depois de um tempo. Só que imagina o seguinte, o eixo está inibido. Você para a testosterona hoje. Vai demorar um período para que a hipófise volte a estimular o testículo e para que o testículo se recupere e consiga te voltar à produção normal de testosterona. Então, quem toma muito tempo tem dificuldade de parar. Ou seja, então, vamos lá. Isso é uma das coisas. Uma das, você vai precisar voltar. Não falei que ele era bom, pessoal? Não falei? Então, olha aqui, doutor Fernando Almeida, acabei de conversar com ele, doutor Fernando Almeida, médico, dono da cadeira, dono, né? Porque tudo é o máximo falar isso, de urologia da faculdade da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Acabamos de conversar sobre como manter a virilidade. Fernando... Muito obrigado. Um presente para você, uma máscara aqui do Me Conta. Deixe sua mensagem para quem está nos assistindo rapidamente, Caio Caetano. Novembro Azul, vamos cuidar, né? Importante. E é isso, gente. Vou deixar a mesma mensagem do Luiz, que não pôde estar aqui hoje. Então vamos usar máscara, se cuidar, a pandemia ainda não acabou. E é isso. Muito obrigado, doutor. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto você está preparando aqui a sua... Deixa a sua mensagem antes da máscara. Deixa a sua mensagem para quem está nos assistindo, doutor, 1 minuto. Legal, pessoal. Virilidade é importante, mas a saúde é mais do que isso. Então, cuidado com o que vão fazer e procurem sempre um urologista para aconselhar aí em qualquer situação de perda de virilidade. E aí, pessoal, vamos finalizando agora. Me Conta com vocês às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite, no @AnaPaulaAdami, TikTok anapaula.adami, meconta.oficial. Vamos finalizando e lembrando a vocês, como o Dr. Fernando, urologista aqui, Dr. Fernando Almeida, urologista, nos disse, façam seus exames preventivos e com relação à virilidade, faça o seu acordo com a sua esposa, com o seu parceiro, enfim. Sejam felizes dentro do contexto que lhes é salutar. Um beijo para vocês, boa noite. Vamos finalizando com a máscara do Me Conta, doutor. E um beijo. Fiquem com Deus.